Olá, boa tarde. Nós estamos no período natalino, que é uma época muito importante para os cristãos, né, do mundo inteiro, mas principalmente para os cristãos do Ocidente, uma vez que os cristãos orientais comemoram o Natal numa data diferente dos cristãos do Ocidente. Pensando nisto, eu resolvi gravar essa reflexão, fazendo a leitura de um dos textos do Evangelho que eu gosto muito, que é Mateus capítulo 5, versículo 3, que no Novo Testamento está escrito da seguinte maneira, no texto grego, Makarioi, roi pitorroi, to pneumate, hot auton estin, re basileia, ton uranon. Bem-aventurados ou felizes, Makarioi, roi piterroi, to pneumate, os pobres em espírito, ou os pobres espirituais. Hot auton, porque deles estin é Rebasileia Tony Uranon, o reino dos céus. Esta é a primeira bem-aventurança. As bem-aventuranças fazem parte do famoso Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é um dos grandes discursos de Jesus no Evangelho de Mateus. Em Mateus, Jesus ele profere 6 grandes discursos, grande no sentido de que eles estão distribuídos em mais do que um capítulo do livro. E o primeiro deles é esse, o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha começa no capítulo 5, quando é dito que Jesus ele subiu a montanha e os seus discípulos se assentaram à sua volta e ele começou a ensiná-los dizendo, Aí ele começa com as bem-aventuranças, com esse texto que eu acabei de ler, que é o versículo 3. Então ele vai do capítulo 5 até o capítulo 7, o finalzinho do capítulo 7, naquele momento que diz que quando Jesus termina de proferir o seu discurso, as autoridades e os escribas da lei ficam maravilhados com a sua doutrina, porque ele ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os escribas e fariseus. Então, tendo situado o texto, nesse contexto maior do Sermão da Montanha, vamos destacar algumas questões do versículo em si, do versículo 3, capítulo 5, versículo 3. Primeiro, nessa expressão Makarioi, bem-aventurados, felizes, abençoados. Isso levanta o tema da felicidade, que é algo tão buscado nos dias atuais ou em todas as outras épocas, mas fala de uma felicidade que não vem das circunstâncias, que não tem a ver de que tipo de circunstância você está vivendo. Quer dizer, se me aconteceu algo bom, aí sim, eu estou feliz ou me sinto feliz porque as circunstâncias me fazem sentir assim. Então não é um tipo de felicidade circunstancial, que está relacionada ao tipo de situação na qual eu estou inserido, na qual eu estou vivendo. Mas um tipo de felicidade ou bem-aventurança ou estado de graça que tem a ver com um status, com uma condição, com uma posição ocupada em relação ao que se é como filho de Deus. Então, é nesse sentido. Então, bem-aventurados, abençoados, os que ocupam esse status de ser bem-aventurado ou feliz, não tem a ver com a circunstância. A pessoa pode até estar vivendo situações extremamente difíceis, pode até estar sofrendo, pode até estar
profundamente triste, pode ter sofrido perdas, mas isso não muda a sua condição de bem-aventurado. Então não tem a ver com as circunstâncias da vida, com o que se vive, com o que se experimenta, mas com a posição ou status que essa pessoa ocupa enquanto filho de Deus. Depois é dito que esse que ocupa o estado de bem-aventurado, ou feliz, ou abençoado, é chamado de os pobres em espírito. A palavra aqui, traduzida por pobre, né, pitorros, aqui no plural, roi, pitorroi, é a mesma palavra para mendigo em grego. Então, o mendigo é alguém que é pobre, mas num sentido extremo, porque há pobres que possuem alguma coisa, algum recurso. Os mendigos são aqueles que dependem totalmente dos outros para sobreviver, que não possuem recurso algum. Então a imagem aqui é daquele do mendigo das ruas de Jerusalém, da época de Cristo. Alguém que dependia totalmente da caridade dos outros. Ele diz que abençoado ou felizes são aqueles que espiritualmente se reconhecem como totalmente carentes ou dependentes de Deus. É alguém que vivencia um total esvaziamento, esvaziamento de si e de todos os recursos que estão à sua volta. Então é alguém que se considera como nada. É algo semelhante ao que o filósofo da religião Rodolfo Otto, comentando a passagem de Isaías capítulo 6, né, na expressão lá quando Isaías diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Né? Rodolfo Otto chamou isso de sentimento de humanidade. Né, que é aquele sentimento de que quanto mais próximo do divino, do sagrado, do luminoso, na linguagem de Otto, o indivíduo está, isso provoca uma reação nele, dele experimentar sua condição de humanidade. Então, quanto mais perto de Deus se está, mais pecador se reconhece. Quanto mais perto da luz divina se está, mais se reconhece o quanto se está mergulhado em trevas. Quanto mais perto da riqueza do sagrado, mais pobre se reconhece que se é. Então, ao aproximar-se da luz, ao aproximar-se de Deus, há uma tomada de consciência da sua condição humana. Aqui é o reconhecimento da condição de total pobreza, de total carência. Então, esses ocupam o status de bem-aventurados, os que se reconhecem como nada. Né? Às vezes, no Antigo Testamento, você tem, em alguns momentos em que essa experiência é vivida, né, aquela declaração de que se é pó e cinza, ou o ai de mim porque estou perecendo, quer dizer, eu sou impuro, eu vejo a minha impureza e estou diante de algo muito puro. Então, daqui a gente tira uma lição, né? Que aquelas pessoas que se declaram santas, que se reconhecem como muito mais puras do que as outras, isso não é um sinal de que essas pessoas estão próximas de Deus, isso é um sinal de que elas estão distantes. Porque quanto mais próximas elas estão, mais humildes elas são. Mais reconhecedoras da sua pobreza, da sua carência, da sua impureza em termos espirituais, essas pessoas são. Né? Então, bem-aventurados são esses, que tiveram a experiência, o que Otto chamou, né, de sentimento de humanidade, conhecimento de que se é pobre, de que se é pó e cinza, de que se é impuro, que se está perecendo, porque está diante de algo muito grande que o envolve totalmente, que ele mergulha num estado de total irracionalidade, porque a sua razão não consegue dar conta da experiência, por isso a experiência é irracional. As palavras até tentam descrever, mas elas também não dão conta, porque a experiência é inefável, é indizível, é inexplicável em termos racionais.
só sabe aquele que sente, aquele que experimenta. E depois é dito que destes é o reino dos céus. Então, a estes que experimentam que vivenciam essa experiência do sentimento de humanidade, é a estes que pertencem o reino dos céus. Roti auton, porque deles estim re basileia tonioranon. Porque destes é o reino dos céus. Então Jesus ele veio proclamar o reino. Em muitas das suas pregações ele diz bem, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. A palavra traduzida por próximo, ela significa que está próximo porque ele está presente. Próximo porque ele está perto no sentido que já chegou. Então ele diz, o reino está presente. E é a presença de Cristo no mundo que inaugura o reino neste mundo. Ele diz, então, os que fazem parte deste reino, que não é um reino territorial, que não é um governo sobre partes do mundo, não é um domínio do mundo, mas entra-se nesse reino através do reconhecimento da sua total pobreza, sua total carência, sua total dependência de Deus. Então, a estes pertence o reino dos céus. Então, que neste Natal nós experimentemos esse sentimento de ser pobres espirituais, e de nos reconhecermos pobres espirituais, para sermos também chamados de bem-aventurados, de abençoados, porque reconhecemos a nossa total pobreza, a nossa total carência, a nossa total dependência de Deus, que não somos nada, somos pó, somos cinza, que não somos nada. Não há motivo para vanglória, para se auto-engrandecer, mas para render-se em total humildade àquele que é Senhor de todas as coisas. Que Deus te abençoe. Aproveite também para se inscrever no canal, né, e compartilhe essa mensagem com outras pessoas, se de alguma forma ela te ajudou, ela te animou, ela te fortaleceu. Um abraço.